noite se encontrar aqui neste lugar, onde dois ou mais estão unidos, o Senhor está também. De repente brota lá no fundo algo que o mundo não tem, alegria de poder dizer que maravilha é ser um filho de Deus. Abre teus braços ao Pai de amor e vê que Ele te ama. Lança fora as tristezas e não olhe para trás. Sorrir é bom demais. Sorrir é bom demais. Que maravilha é ser filho de Deus, que maravilha conhecer a palavra de Deus. Por isso estamos começando esse programa, Conhecendo a Palavra, com Dom José Antônio Peruso, arcebispo da Arquidiocese de Curitiba. Quero acolher você que nos acompanha em todo o Brasil, através de satélite, através também dos nossos canais abertos e aplicativo da obra Evangelizar é Preciso. Prepare aí o seu caderno, a Bíblia e a caneta para você fazer as anotações. E vamos então a Dom José Antônio Peruso. Olá, William. Olá, meu irmão, minha irmã. Quero saudar também os nossos colaboradores de sempre, mas desta vez temos outros aqui. Olha aqui, a fisionomia do nosso sujeitinho um pouco mais baixinho e mais avolumado. O seu nome, por favor? Felipe. Isto, Felipe. A Joelma, sempre ela. E o nosso meninão aqui, novato? Eliel, ótimo. Quero saudar a vocês com muito grande fraternidade e agradecer por estarem sempre aqui, oferecendo do seu tempo, de sua arte, de sua competência, para que nossa gente possa conhecer a palavra. O texto para hoje, William, falaram para você já? Já. Qual é? O bom pastor. João capítulo 10. E 10 de onde, de quando até quando? De onde até onde? Versículo 1 até o versículo 18. Opa, 18 versículos. 18 versículos. E de João, cuja explicação é sempre um pouco mais demorada. Rapaz, vamos lá então. Pode ler? Ei, telespectador, telespectadora que participa sempre. Tenha em mãos a sua Bíblia, por favor, acompanhe. O William vai ler e em seguida começaremos, porque o número de versículos hoje requer que não se perca tempo. Força, meninão. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta do redil das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. O que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz, e ele chama suas ovelhas uma por uma e as conduz para fora. Tendo feito sair todas as que são suas, caminha à frente delas e as ovelhas o seguem, pois conhecem a sua voz. Elas não seguirão um estranho, mas fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe apresentou essa parábola, eles, porém, não entenderam o sentido do que lhes dizia. Disse-lhes novamente Jesus: em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo aproximar-se,
abandona as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Porque ele é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, e dou minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Devo conduzi-las também. Elas ouvirão minha voz. Então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou livremente. Tenho poder de entregá-la e poder de retomá-la. Este é o mandamento que recebi do meu Pai. Bem, William, muito obrigado, querido telespectador, querida telespectadora. Para dar este novo passo, começamos o capítulo 10. Eu gostaria que você tomasse consciência, que percebesse, também William, vamos lá, eu vou explicar antes. O capítulo 10, de alguma maneira, parece mudar o assunto, fala de bom pastor. Se no 9 o assunto era o cego de nascença, a cura recebida, e o debate com os fariseus, com os chefes do templo, com as lideranças da religiosidade da época. A contraposição, eles que não conseguiam entender nem admitir. E agora Jesus se põe a falar de bom pastor. E se põe a falar de um outro tema, então. São dois temas que se afiguram distintos e diferentes. O cego que foi curado e agora o tema do bom pastor. Eu gostaria, telespectador, telespectadora, e você, William, também pode acompanhar, por favor, que observasse como é que termina o capítulo 9, versículos 40 e 41. William, vai 9, 40, 41, sem nenhum título, sem nada que há aqueles títulos, passa imediatamente para o 10, 10 e 11. Pode fazer, por favor, William, queira ler? Alguns fariseus que se achavam com ele, ouviram isso e lhe disseram: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas dizeis, nós vemos, vosso pecado permanece. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta do redil das ovelhas, mas sobe por outro lugar... Só um instante. Em verdade vos digo, quem antes vedes, mas sois cegos. Em verdade vos digo, pode seguir, William. Quem não entra pela porta do redil das ovelhas, mas sobe por outro lugar e por aí Ou vai. seja, parece que não existe na redação nenhuma descontinuidade entre o debate com os fariseus, são cegos porque não veem, embora tenham a vista, que naquele cego de nascença curado estava a ação de Deus. Quanta cegueira! Em verdade vos digo que quem não entra pela porta é ladrão e salteador. Estranha essa mudança brusca de tema. Mas há sim relação de continuidade entre o capítulo 9 e o capítulo 10. E também rupturas. Esta aqui é uma primeira. Vamos observar agora, por favor, queiram aqui. O capítulo 10 retoma, então, de certo modo, uma série de questões abordadas no capítulo 9. Há uma relação de continuidade e de descontinuidade. Vamos observar no passo seguinte, o capítulo telespectador, amigo, amiga, os elementos de continuidade vejamos os elementos de continuidade, de 9:41 a 10:18,
é o mesmo orador, é sempre Jesus a falar. Mais um pouco. Se no capítulo 10 Jesus está a falar do bom pastor, o que encontramos lá no capítulo 10, versículo 21? Você pode ler o William 10, 21. Não faz parte do nosso texto de hoje, mas está a apontar para uma contextualização. Sim, pode ler o William. Outros diziam: não são de endemoniados essas palavras? Porventura o demônio pode abrir os olhos de um cego? Opa, voltou o tema do cego depois do capítulo 10 até 19. Volta o tema do cego curado. Isto é, o evangelista pretende que o seu autor, pretende que o leitor integre, ainda que sejam dois temas distintos, mas integre-os numa mesma reflexão. Vamos mais um pouco, por favor, e aí temos ainda uma nova contextualização. Queira acompanhar comigo aqui, telespectador, por favor. No capítulo 10, há 3 linhas de sentido que estão presentes também no capítulo 9. Eu começo com a primeira, por isso foi colocado aqui, letra A. Prossegue a clarificação da identidade dos adversários de Jesus e do cego curado. Por exemplo, veja no versículo 6, William. 10, 6. 6, vamos lá. 10, 6. Versículo 6. Jesus lhes apresentou essa parábola. Eles, porém, não entenderam o sentido do que lhes dizia. Não entenderam. Agora voltemos para o 9, 9:16, por favor. O que tem lá, William? 9:16. Diziam então alguns dos fariseus: este homem não vem de Deus, porque não guarda o sábado. Não entenderam tudo o que Jesus fizera, que provinha de Deus. Veja, por exemplo, o versículo 16. 16. 9:16. 16 foi o que eu acabei de ler. Eu me enganei. 26, por favor. 26. Disseram-lhe então: que te fez ele? Como te abriu os olhos? De novo, outra vez, continuam a não entender, como em 10:6 não entenderam. Versículo 40, capítulo 9, versículo 40. Alguns fariseus que se achavam com ele ouviram isso e lhe disseram: acaso também nós somos cegos? Continuam a perguntar e estão a manifestar interrogativos que apontam não ter entendido, assim como em 10:6 não tinham entendido. Mas nós podemos observar mais um pouco, e aqui outra linha de continuidade. No capítulo 10, há 3 linhas de sentido presentes no capítulo 9, como já foi lido antes, mas agora é a letra B. A reflexão sobre a identidade de Jesus continua a centralizar o discurso. Identidade de Jesus. Veja, por exemplo, 9:11, William. 9:11. Respondeu: o homem chamado Jesus fez lama, aplicou-ma nos olhos e me disse. O homem, quem é? Um homem. Estamos no capítulo 9. Versículo 17 do capítulo 9. Estamos falando de continuidade entre 9 e 10. O que tem lá no 9:17? De novo disseram ao cego: que dizes de quem te abriu os olhos? Respondeu: é profeta. Opa, um homem é profeta, mas estão procurando pela identidade de Jesus. Versículo 24. Chamaram então a segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, sabemos que este homem é pecador. Agora é pecador, antes não sabiam, agora parece que sabem e erram completamente. A identidade continua confusa, a identidade de Jesus. 30. Respondeu-lhes o homem: isto é estranho, vós não sabeis de onde ele é? E, no entanto, abriu-me os olhos. Não sabeis de onde ele é, quem é? 36. 36. Respondeu ele: quem é, Senhor?
para que eu nele creia? Quem é? Novamente, William, hoje você tem que trabalhar. Vamos lá. Acho que vem aqui ser um espectador para esbanjar charme para os telespectadores do Brasil todo. Fique atento porque começa uma nova metralhadora aqui. Agora, queremos falar de linha de continuidade entre um e outro. A identidade de Jesus. E aí, capítulo 10, versículo 7. Versículo 7. Disse-lhes novamente Jesus: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Um instante. Quem é? Que dizes? É pecador? Pergunta, né? Procurando pela identidade. Capítulo 10, algumas respostas sobre a identidade. Você leu o versículo 9, né? 7. Versículo 7. Então, versículo 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Novamente a porta, identidade. 11. Eu sou o bom pastor. 14. Eu sou o bom pastor. 20. Vou passar a folha aqui. 20. Muitos diziam: eles têm um demônio, está delirando. Por que o escutais? Ele tem um demônio, sempre assim como no capítulo 9. E 21. Outros diziam: não são de endemoniados essas palavras? Então, veja, quem é ele? No capítulo 10 continua a aquelas indagações e questionamentos do que já se encontrava em 9. Estamos contextualizando. E nesta contextualização, o capítulo 10 mantém, de certa forma, importantes continuidades com o capítulo 9. Vamos a outra tela, por favor. Olha aqui, no capítulo 10, há 3 linhas de sentido presentes também no 9, como já foi apresentado. Porém, agora é a letra C. Reaparece a condição sofrida do discípulo que crê. No capítulo 9, quem passa a crer é o cego, que fora curado e que passou a ser hostilizado. Por isso mesmo, se depara com abandono e dispersão. No capítulo 9, também no capítulo 10, o bom pastor, ou melhor, as ovelhas que não têm bom pastor são perseguidas, ameaçadas pelo lobo e pela dispersão. O que acontece é que no capítulo 9 se trata de um indivíduo, o cego. No capítulo 10 é uma comunidade, as ovelhas. A continuidade e a descontinuidade. E a descontinuidade qual é? Por favor, aí a outra tela pode nos ajudar. Elementos de descontinuidade. Já apontei aqui, querido telespectador, telespectadora, aquela descontinuidade, aquela ruptura abrupta. 9h41 parece concluir um tema. 10:1 começa outro assunto, mas não há nenhuma indicação literária. William, você pode ler, por favor, 9h41 e diga quando concluiu o 41. Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas dizeis: nós vemos, vosso pecado permanece. Acabou? Sim. 10:1? Isso, 41. 10:1 agora. 10:1. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta do redil das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Ou seja, essa mudança, ruptura de tema, essa mudança abrupta de tema, é um elemento de descontinuidade. Mas no capítulo 9, a antítese que havia era luz, trevas. Cego, trevas. Passa a haver luz. Havia antítese. Agora no capítulo 10 também há antítese. Agora é pastor, mercenário.
A antítese também segue de alguma maneira, continuidade, mas ao mesmo tempo descontinuidades. Esta é a nossa contextualização. Agora, como fazemos sempre, nós começamos versículo por versículo. O Evangelho de João, para poder compreendê-lo, ele exige mais contextualizações. É a natureza mesma do Evangelho, de sua obra, já escrita lá pelos anos 90, 95, já é mais uma teologia sistematizada do que narrativa de fatos. Nos sinóticos, se você lembra, William, Jesus parte de um lugar, sai de um lugar, vai para o outro, cura um leproso, tem compaixão de alguém, faz outro prodígio, aproxima-se de crianças, entra numa casa, e suas palavras estão sempre associadas com um contexto sociológico bastante imediato. No Evangelho de João, Jesus é muito mais a quem está a ensinar sobre Deus, sobre si, sobre sua missão, sobre a evangelização, a salvação. Ele fala bem mais. Não diz sempre aonde, quando, de qual modo, quais são os quadros contextuais. Isso é bem menos explícito. Por isso, para explicar, é sempre um pouco mais demorado e exigente. E olhe, já acabou o primeiro quadro e não saímos da contextualização. Mas, de agora em diante, as coisas vão caminhar num ritmo melhor. E o William, pelo visto, vocês viram, né? O homem está atento. Então vai, William. Se está atento, o tempo é seu. Antes de nós irmos para o intervalo, eu quero agradecer a você que é associado da obra Evangelizar. Graças à sua contribuição, todos os meses que a mensagem, a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo pode chegar a tantos lares. Então, muito obrigado pela sua contribuição. E lembrar que nós estamos na 4ª etapa, na campanha de expansão da rede Evangelizar de comunicação. Faça uma contribuição extra e nos ajude a continuar evangelizando. Vamos para o intervalo cantando. Bem à frente do inimigo, confiante eu vou. Tenho sempre o Senhor junto de mim. Teu cajado me protege, eu jamais temerei, sempre junto do Senhor eu estarei. Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nada em minha vida faltará.
porque tu és o meu pastor. Quero aqui enviar um grande abraço a tantas pessoas nos acompanhando pelas redes sociais. A Maria Luísa está nos acompanhando de Cambira, Paraná. A Jane, Pirassununga, São Paulo. E ela pergunta, qual canal posso assistir a TV Evangelizar aqui? Jane, aí em São Paulo, ou pelo aplicativo ou via satélite, pelas parabólicas digitais. Nós ainda não temos. Com a graça de Deus, um dia vamos ter um canal aberto aí em São Paulo. A Nilza Alexandre nos acompanhando de Limeira, São Paulo. Rosemary de Toledo, aqui no estado do Paraná. E a Lindalva nos acompanhando de Sinop, Mato Grosso. E muitas mais pelo Brasil afora. Tudo para que possamos conhecer a palavra. Aliás, o tema da palavra vai aí. Daqui a pouco nós vamos nos encontrar com ela. A temática da palavra. As ovelhas ouvem a minha voz, porque me conhecem, eu as conheço. Na temática da palavra vai se reapresentar, como em cada encontro, de alguma maneira, de um modo explícito, ou então implícito, mas sempre a temática da palavra aparece e reaparece. Mas, Gus, como esse menino toca bem o violão, hein, Eliel? Parabéns, meninão, um novato aqui que nos ajuda e vai bem. Olha o sorriso do morenão, que maravilha, gurizão, bem-vindo. E aí, esta voz, hein, Joelma, e o nosso Felipe. Se vocês soubessem com que dedicação eles participam, não estão aqui só porque foram escolhidos para um serviço, fazem com paixão, e é fácil perceber, né, William? Amor é como sarna, né? Não dá para esconder. E aqui eles também, nunca esqueça disso, viu? É como sarna, não dá para esconder. Mas vamos ao nosso tema aqui, por favor. Então, William, vai lá, João 10:1, por favor. Em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e assaltante. E quando você encontrar no Novo Testamento, especialmente nos sinóticos, mas João é que mais usa, também tem nos evangelhos sinóticos, em verdade vos digo, esta é uma fórmula de acento ao que vem a seguir, de ênfase, como na nossa língua, eu lhes garanto, nós dizemos, eu lhes garanto, o fato aconteceu deste modo, ou eu te garanto que depois disso vai acontecer aquilo, eu te garanto. Aqui também, em verdade vos digo, era uma expressão usual à época para destacar a veracidade e a importância daquilo que seria dito. Observemos um pouco mais. Quem não entra no redil pela porta, mas sobe por outro lado, sobe por outro lugar, entrar ou subir, qualifica o personagem. Quem vai por outro lugar é ladrão e assaltante. Começou com uma tonalidade bastante severa o diálogo de Jesus com eles. É o diálogo de Jesus com os líderes da religião oficial do tempo, da época. E é lá no templo de Jerusalém, naqueles pórticos, nas vizinhanças do templo. Quem não entra no redil pela porta? Redil é pátio, quintal, mas também era usado para casa, para habitação, moradia. Jesus está a discutir nas vizinhanças do templo. E o templo era considerado a moradia de Deus. Isto é, há aqui
uma assonância à questão do templo. Curioso que Jesus vai falar das ovelhas, e para falar, e o capítulo todo, do capítulo 10, vai falar do pastor bom, do pastor sereno, da relação amorosa entre pastor e ovelhas. Como é que começa destacando esses aspectos negativos? Quem não entra no redil pela porta e é ladrão e assaltante. Do que quero falar com esse termo ladrão? A quem ele se refere? William, você tinha até separado, eu lhe falei, que ia precisar de alguns textos do Antigo Testamento. Você separou Isaías 1:23? 1:23. Queremos saber qual é a referência para ladrão. Sim, ladrão é quem rouba, verdade, no nosso tempo. Mas na classificação bíblica do Antigo Testamento, Isaías 1:23. Teus príncipes são rebeldes, companheiros de ladrões. Todos são ávidos por subornos e Os príncipes de Israel, no tempo de Isaías, se apropriavam, propina, suborno, questão antiga. Estes são ladrões. Vamos um pouco mais, Jeremias 7:11, para se referir a esses personagens. Quem são eles? Este templo, onde o meu nome é invocado, será porventura um covil de ladrões? E olhe, no capítulo 2 do Evangelho de João, nós estamos no 10, mas também os sinóticos, quando Jesus expulsou os vendilhões do templo, fizeram desse templo um covil de ladrões. Ladrão está a se referir a quem se apropria do templo, lugar para o encontro com Deus, porque é o lugar, a morada de Deus, quem se apropria indevidamente daquele lugar e dispersa as ovelhas. É uma severa crítica que Jesus dirige. Em verdade vos digo, forma solene, dirige aos seus interlocutores, aqueles que não tinham entendido o sentido da cura do cego de nascença. Tem o templo diante de si e o administram, ou se não o administram, mas estão ligados exatamente ao seu significado. E ainda assim não se portam de maneira a pastorear um povo. E ovelhas é sempre referência ao povo de Israel. Não precisamos aqui nos fixar demais nesta imagem. Vamos então ao versículo seguinte, 10:2. Quem, porém, entra pela porta é o pastor das ovelhas. Entrar pela porta. Porta. Um lugar, mediação, passagem. Parece um lugar de passagem. Abre-se a porta, entra-se, fecha-se a porta. Verdade, mas nós estamos aqui numa parábola, num jogo de imagens. O que tem lá no versículo 9, por favor, do capítulo 10, 9, para falar de porta? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Isto é, já está a apontar para uma crítica. Já não se encontra com Deus necessariamente pelas portas do templo, mas se porta é o lugar de passagem, de um ambiente para outro, de fora para dentro. Quem está distante de Deus pode se aproximar dele através de Jesus. A porta, no sentido material, tem uma valência cristológica. Agora é uma pessoa. Isto é, para o leitor e para os dirigentes religiosos da época, se antes para encontrar Deus era o templo, parece que agora
Se quer ir ao encontro de Deus, é preciso ir até Jesus. É uma palavra, é um versículo de grande potência crítica. Não esqueçamos, telespectador amigo, meu irmão, minha irmã, o interlocutor com quem Jesus está a falar e está a usar esta parábola do bom pastor, da porta, da entrada, da saída. Os interlocutores são adversários de Jesus, que desde o capítulo 9, mas também 8, também 7, já desde o capítulo 7, estão numa linha de colisão. Está se acentuando o contraste, e eram muito religiosos, frequentadores do templo, intérpretes das leis e de todas as tradições judaicas da época, mas eram cegos porque não percebiam que nas palavras e nos gestos de Jesus, as promessas do Antigo Testamento tomavam forma concreta. Tinham olhos, mas não viam. O cego de nascença viu, e eles que viam com os olhos nada percebiam. Quando falta fé, não se percebe a presença de Deus. Quando interpretamos situações e pessoas com os olhos da fé, percebemos os traços de Deus até nas experiências de pobreza pessoal. Não é assim que o povo diz: não sei onde encontrei tantas forças, só por Deus mesmo. Pelo visto era uma situação sofrida, e se manteve forte no sofrimento. Deus estava lá. São as ovelhas, digamos assim. Vamos um passo a mais, e aí o novo versículo. Você sempre pronto, William. Para este o porteiro abre, as ovelhas escutam a sua voz, ele chama cada uma pelo nome e as leva para fora. As ovelhas escutam a sua voz. O que quer significar este uso verbal? Escutar a voz. Você está pronto, gurizão? Eu falei que hoje era dia de trabalho, então vai lá. João 14, 24. Ele vai até lá, você pode anotar aí, ele vai até lá, porque nós queremos entender o alcance, o sentido de ouvir a voz, escutar a voz. Vamos tentar observar. O que tem lá, William? Quem não me ama, não guarda minhas palavras, e minha palavra não é minha, mas do Pai que me enviou. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, não escuta a minha voz. Guardar as palavras, escutar a voz, está associado com o verbo amar. Escutar a palavra não é apenas o ouvido que acolhe um som e a pessoa o discerne, o ouvinte discerne o que foi dito. No Evangelho de João, escutar a voz é cultivar relacionamentos de intimidade, deixar-se conduzir pela palavra, pela pessoa que fala. As ovelhas escutam a voz, porque amam aquela voz, aquela pessoa. 5:24, sempre de João, estamos em busca daqueles mesmos verbos usados em um e em outro lugar pelo evangelista para tentar identificar o sentido que ele reconhece a certas palavras. Em 5:24 tem novamente escutar. Em verdade vos digo, quem escuta a minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna. Opa, em 14:24,
Escutar está associado com amar. Em 5:24, escutar está associado com crer. Bem, então as ovelhas creem e amam o seu pastor. Qual é o verbo que se aplica ao pastor? Então ele abre, as ovelhas escutam a voz, ele chama. Chamar é pronunciar o nome, é reconhecer uma grandeza. Eu chamo William, Felipe, Joelma, Eliel, para diferenciar um do outro. É assim aqui no nosso mundo ocidental. Lá, chamar supõe relação, vínculo. E se é chamar pelo nome, então está enfatizar a profundidade, a estreiteza do laço, do vínculo que existe entre quem chama e quem é chamado. Pronunciar o nome é pronunciar a realidade da própria pessoa. É com afeto de pastor que ele chama. E quem ouve é com sentimentos afetuosos de ovelha. Não é apenas uma identidade funcional, um conduz e outro segue, mas é uma relação interpessoal. Conduzir para fora. Abre, as ovelhas escutam, ele chama pelo nome e as leva para fora. Levar para fora aqui é uma ressonância do Êxodo. Se você lembra bem no livro do Êxodo, o Senhor Deus tomou o seu povo, tirou-o da terra da escravidão e o fez sair, e o conduziu através do deserto até uma nova terra na qual correria leite e mel. No Evangelho de João é preciso atenção à valência simbólica das expressões. Não se trata então simplesmente de imaginar um redil, como uma mangueira onde estão os animais e daí se os leva de lá para pastagens. É tirar. O redil é um lugar de proteção, conduzir, levar a pastagens, às fontes de água, isto é, partilhar a vida, segundo o jogo das imagens usuais na Bíblia. Vamos um pouco mais, versículo 4. E depois de conduzir para fora todas as que são suas, ele caminha à frente, as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. De novo, conhecer a voz. Já falei da outra vez, se você recorda, William, eu disse que João apresenta, ou o evangelista, um primeiro tema. Logo a seguir, ele retoma aquela mesma temática com um acréscimo de um novo elemento. Lembra? E o telespectador, se acompanhou a telespectadora, os encontros anteriores, deve recordar. Algo assim aqui. E depois de conduzir, conduz para fora. Agora o versículo seguinte. E depois de conduzir para fora, está repetindo. Todas as que são suas, olha o relacionamento pessoal. Todas as que são suas, agora conduz para fora e um novo passo. Caminha à frente. O pastor não apenas tira da opressão. Eu disse, conduzir para fora faz lembrar o tempo da escravidão no Egito. Não apenas tira as suas ovelhas de situações de escravidão, de falta de liberdade e de falta de comunhão. Além de tirá-las, além desse aspecto libertador, tem um seguinte, de pastoreio.
caminha à frente. As ovelhas vão aonde ele vai. E isso levado às últimas consequências, William, as ovelhas participam do destino do pastor. Ou o povo de Deus segue Jesus e ele convida a abraçar a cruz. Quem quer me seguir, tome sua cruz e me siga. As ovelhas seguem. O verbo seguir é típico da vivência do discipulado. Não é apenas que o pastor vai, a ovelha vai. Ele gira à direita, a ovelha gira à direita. Ele vai para a esquerda, a ovelha vai também. Ele sobe, a ovelha sobe. Não é apenas esta compreensão espacial ou física de seguimento. O discípulo se identifica com o seu mestre. E elas seguem. As ovelhas seguem, porque conhecem a sua voz. Eu falei, as ovelhas seguem, porque têm uma relação com a palavra. Enquanto se a ovelha ouve a voz do seu pastor, ela tem forças para segui-lo. De novo, seguir tem aqui um sentido. Também seguir, como conhecer, tem um sentido de relação, de comunhão, de vínculo interpessoal. E se eu acertei ou errei, William? Já é hora de intervalo? É? Telespectador, eu não consigo parar o movimento do sol e nem o do relógio. Então vamos fazer o intervalo? Quero lembrar você que você pode se inscrever no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Evangelizar Oficial. Você pode rever todos os nossos programas, inclusive o programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso. Convido você também a curtir a página da TV Evangelizar, TV Evangelizar Oficial. Curta lá e acompanhe também a nossa programação. Vamos para um breve intervalo, daqui a pouco estaremos de volta. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Maus pastores num dia de sombra não cuidaram e o rebanho se perdeu. Vou sair pelo campo, reunir o que é meu, conduzir e salvar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Conhecendo a Palavra. Maria Albuquerque nos acompanha de Presidente Venceslau, São Paulo. A Núbia de Ribeirão Preto, São Paulo. A Selene Gomes de Cariacica, Espírito Santo. Amélia nos acompanha de Oswaldo Cruz, São Paulo, terra do Bispo Auxiliar Dom Hamilton, aqui Bispo Auxiliar de Curitiba. Selenice Oliveira, sou da cidade de Curiúva, Paraná. Sandra, Caruaru, Pernambuco. Marilene, de Palmeira dos Índios, Alagoas. E muitos mais. Por tantos rincões deste Brasil, a palavra chega porque a TV Evangelizar também chega.
mas não só a TV Evangelizar, evidentemente, temos as outras TVs católicas com bons programas sobre a palavra, graças a Deus. Mas estes aí que mencionaram, que se apresentaram, e outros, muitos mais, são inúmeros. Não é por causa de você, William, não é por causa de mim, não é por outro motivo que eles procuram. É a palavra, por causa da palavra. Mas nós também não queremos sucesso e nem evidências. Porque a palavra do Senhor, enquanto Ele fala, ainda é tempo de esperança. E proclamar a sua palavra não é apenas e explicar e conhecê-la, não é apenas as ideias de Jesus ou comentários sobre um personagem, mas é ouvir a voz, é vincular-se à pessoa de Jesus Cristo. Vamos um pouquinho mais, nós tínhamos terminado no versículo 4 e estávamos a passar para o 5. William, você pode lê-lo, por favor, queira fazê-lo. A um estranho, porém, não seguem, mas fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. É interessante. João faz assim: conhecer, não conhecer. Conhecer, seguem. Não conhecer, não seguem. Não conhecer, ou o verbo conhecer, quando é precedido desse advérbio de negação, não, quase sempre está o não, conhecer, e precedido de não, ou seja, não conhecer, está a falar de uma incapacidade de identificar Jesus e sua missão. Você chegou aí, William, está ficando inteligente, a 1,26? Por favor, vamos observar em 1,26. João lhe respondeu: eu batizo com água, no meio de vós está aquele que não conheceis. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Se não conheceis, não sabem de quem é e nem qual é a sua missão. Agora voltemos para aqui. As ovelhas não conhecem, então não ouvem a voz, não seguem. Conhecer tem um sentido, não é, por favor, querido telespectador, querida telespectadora, não é simplesmente ter uma informação sobre alguém. Eu não conhecia o Eliel. Aqui no nosso mundo ocidental, agora eu conheço o Eliel, é a primeira vez que eu vejo. Assim nós dizemos na nossa língua portuguesa: ele me conhece, é a primeira vez que me vê talvez, eu o conheço, é a primeira vez que eu vejo. Não se usa este formato para conhecer no quarto evangelho. Conhecer no quarto evangelho tem um sentido de relacionamento, de vínculo pessoal, de experiência. Eu conheço alguém na medida em que lhe quero bem e que crio relações de amizade. Aí eu conheço. Agora voltemos. As ovelhas não ouvem a voz de estranhos porque não têm vínculos pessoais com ele, com os estranhos. Mas voltemos ao capítulo 4, a tela anterior, por favor. E por isso não seguem, não conhecem. No 4, seguem porque conhecem. Conhecer, vínculo pessoal de afeto, de partilha, de comunhão. Voltemos agora ao 5, por favor. Novamente, o seguimento só é possível com base no reconhecimento da palavra. Não basta, porém, só ouvir a palavra.
a um passo. Não seguem porque não conhecem a voz. Além de conhecer a voz, há a necessidade de um novo passo, e aqui entra este. Não se trata apenas de uma religiosidade de quem escuta vagamente ensinamentos, mas é preciso vincular a própria existência na existência da pessoa de quem ouve, cuja voz ouve. Ou seja, o que estava a acontecer com aqueles interlocutores de Jesus? Não amavam aquele povo. E aquele povo não amava aqueles interlocutores. Quando não existe vínculo pessoal, não é possível conhecer a voz e seguir. Sabe, William, isso o que significa em termos concretos para nós hoje? Não é possível evangelizar sem afeto. Isto. Se você é telespectador ou telespectadora, é catequista, não é possível uma boa catequese evangelizadora sem afeto com os catequizandos. Se participa na liturgia da comunidade, não haverá celebração do mistério sem vínculos de afeição cultivada pela comunidade. Se é padre, se é bispo, nós não podemos exercer com grandeza de coração o nosso ministério se nossa voz é uma voz estranha aos ouvidos daqueles para os quais nos dirigimos. E aí entra doação, gratuidade, despojamento, ternura. Não se evangeliza com palavras de chefe, mas com palavras de pai ou de pastor. Isso vale para todos. E os interlocutores de Jesus eram os grandes líderes do templo. Nada tão direto para o tema do pastoreio quanto aqueles de ontem ou os de hoje. É uma palavra crítica até para mim. Uma pergunta que fica: se é verdade que eu amo o povo e a diocese que me foi confiada, o povo e a paróquia que me foi confiada, e a missão que me foi conferida. A reflexão tem essa potência profética, a reflexão destes versículos 4 e 5. Mas o debate continuou. Agora, porém, temos uma intervenção do narrador, do evangelista. Vamos aí, o versículo 6. Tal foi a comparação que Jesus lhe propôs, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Tal foi a comparação, ou a parábola, como a maioria das Bíblias traduzem. Desta vez eu peguei da Bíblia da CNBB. Pode ser um, pode ser outro. Paroikia é o termo grego usado. Tal foi a comparação que Jesus lhes propôs, mas eles não entenderam o que queria dizer. Quando não se ama a pessoa, não se entende a sua palavra. Já no capítulo 9, lembra? Eles não entendiam, não percebiam, não reconheciam os interlocutores de Jesus. Mas agora o evangelista, antes era Jesus que falava, né? Agora parece que ele parou de falar e o evangelista é que acrescentou este versículo 6 para explicar ao leitor que eles não entenderam. Eles não entenderam. Quem são? Já foi falado. Os interlocutores, aqueles interlocutores, fariseus e dirigentes religiosos de Jerusalém. Os 7, vamos lá, eles não entenderam. O que falta para entender? O que lhes está... Qual é a grande carência? O versículo 7 pode nos ajudar. Então Jesus tornou a falar: em verdade vos digo...
Novamente, em verdade vos digo. Ou seja, esta expressão é uma solene introdução, já foi explicado, para que o leitor se torne atento ao que vem a seguir. E daí, retome, William. Então Jesus tornou a falar: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Bem, se eles não entendiam, então é preciso explicar de maneira mais explícita, de maneira mais direta. Se antes era uma parábola, agora é uma explicação. Porta se entra, pela porta se sai. Você pode ler o que tem lá no capítulo 14, versículo 6, William? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É interessante. Eu sou a porta. Se na primeira vez a porta era o lugar de passagem, agora é uma pessoa. Ou seja, somente por ele é possível ter acesso. As ovelhas só têm acesso ao recinto, ao convívio e acesso à pastagem, imagem da serenidade, da paz, da comunhão com ele. Lá no capítulo 14, versículo 6, tem outras formas, né? Eu sou, como é que é? 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Novamente, caminho é uma via, é uma mediação. Verdade não é mediação, é uma realidade que tem sua própria grandeza. Vida também. Caminho tem força, tem significado mediador, a mesma coisa a porta. Ou seja, o pastor aqui, Jesus, é tanto o meio quanto a finalidade. Porta é um meio. Como no capítulo 14, 6, caminho é um meio, verdade é uma meta, vida é uma meta. Ele é o meio e é também a finalidade para quem quer segui-lo. É uma maneira que o evangelista usa para poder apontar a inteireza, a totalidade de sentido de salvação que a pessoa de Jesus Cristo, que Jesus Cristo significa e que é, não é apenas uma significação, é a própria realidade. Começa a se aprofundar o sentido do que ele dissera antes, agora que Jesus explica. A parábola com videira, pastor, porta, ovelhas, começa a receber melhores explicitações a partir destes versículos, a partir do versículo 7. O 8 continua. Vai lá. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Todos. Não se trata aqui daqueles escolhidos de Deus para uma missão. Os profetas nunca pretenderam ser eles a grande finalidade, o grande destino do povo. Os patriarcas, os eleitos de Deus no Antigo Testamento não se incluem entre todos. Mas de quem se trata então? Você poderia, por favor, William, ir ao capítulo 34 de Ezequiel, versículo 2? Você vai ver, querido telespectador, querida telespectadora, o quanto é grave a problemática
destes que vieram antes dele e que fazem parte do todos. Fala dos falsos profetas e dos falsos pastores. Você conseguiu? 34:2. 34:2. O que tem lá em Ezequiel 34:2, por favor? Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz-lhes: pastores, assim diz o Senhor Yahvé, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Opa! Aí entram os todos, ou então os falsos profetas, acerca dos quais se referem também Oséias, mas especialmente Jeremias. Também Isaías. Estes todos são aqueles que pastoreiam a si mesmos. Isto é, servem-se das ovelhas para os próprios benefícios. São assaltantes por isso, porque usurpam, porque consomem, porque fragilizam as ovelhas. É roubar das ovelhas o dom de Deus. E não foram ouvidos, tentaram, mas quase a dizer, o povo tem um radar e percebe quando há, para além de palavras, também amor por parte de quem o pastoreia. E não falo aí somente de padres e bispos ou figuras eclesiásticas, leigos, coordenadores de pastorais, ou então na própria casa. Os pais, os filhos percebem. E quantos filhos chegam à vida adulta com uma história profundamente amargurada porque a infância e a adolescência foi repleta de muitas coisas, mas menos de amor. Estes todos são os falsos profetas. Vamos ao versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Opa, agora volta, já no versículo 7, a porta apareceu. Agora estamos no 9, novamente o tema da porta. Porém com um elemento a mais. Telespectador, telespectadora, qual é? Se antes era a porta para entrar, sair, para ir para boas pastagens, o pastor vai à frente, tudo isso tem um novo sentido. Entrar por mim, quem entrar por mim, por ele, será salvo. Até então não tinha isso. Está explicitando pastagens, boas pastagens, estar em segurança, mas agora toca em salvação. O que é alguém ser salvo no quarto evangelho? William, não esqueça, e telespectador, telespectadora, ser salvo, uma pessoa que alcançou a salvação, segundo o pensamento do quarto evangelista, o pensamento do quarto evangelho é uma pessoa que alcançou a salvação, aquela que superou ou que lhe foram superados, foi em favor dela superado tudo o que a distanciava de Deus. Quem é que está salvo? Nós até dizemos, quando alguém está doente, em estado grave, Felipe, mas depois, por tratamentos, por cuidados médicos, ufa, está salvo. Isto é, foi libertado das ameaças da morte. Agora, aqui no sentido do Evangelho, William, quem entrar, quem passar pela porta, que é, eu sou a porta, Jesus, quem quiser aceder a Deus, por ele, estará salvo, isto é, estará liberto de tudo o que distancia de Deus. Isto é, alguém salvo, é este o sentido de salvação. Então, se ele é a porta,
Antes era a porta, agora é a porta, um novo passo, que faz aceder à salvação. Volta a imagem, entrará, sairá, eis a liberdade, e encontrará pastagem. William, nós deveríamos ir até o versículo 18 e chegamos apenas até o 8. Mas era assim o Evangelho. 9. Opa, eu queria ver se você estava atento. Nosso tempo se esgotou, mas continuaremos. Fixe-se, querido telespectador, querida telespectadora, nós paramos em 10, 9. Precisamos ir até 18, 19, até 10, 20 para compreender melhor. Mas vai chegar a hora. Por agora eu lhe recomendo, releia novamente. Ou veja pelo YouTube, vai passar no ar várias vezes. Aos poucos vai se conhecendo a palavra. Um grande abraço. Muito obrigado, quero mais uma vez agradecer a todos os associados. É graças à sua generosidade que existe a obra Evangelizar, a TV Evangelizar, que a palavra de Deus pode chegar, então, a tantos lares, a tantas famílias. Deus te abençoe, muito obrigado, Evangelizar, é preciso. Vem me toma, ó Deus, em teus braços, vem cuidar de mim, vem me dar teu perdão, cura as minhas feridas, faz-me ovelha em tuas mãos, vem me toma, ó Deus, em teus braços, vem cuidar de mim, vem me dar teu perdão, cura as minhas feridas,